Eu vou falar, enfim, de subsídios a lucro, né? O caso positivo da Noruega. E nós já ouvimos um pouco dessa história. O meu pai era um pescador, né? Mas eu era muito setor C para ir para o mar, né? Então eu me tornei um acadêmico e quando eu nasci, nós tínhamos mais de 100 mil pescadores na Noruega e agora nós temos menos de 10 mil, ou seja, tantos filhos e filhas de pescadores e trabalhadores desta indústria tiveram que ir para outros trabalhos e outras profissões. E a redução do número de pescadores e embarcações está disponível, enfim, desde as outras indústrias, desde a expansão das outras indústrias na Noruega nesse período. Então, eu falarei especialmente sobre os subsídios e taxas e isenções ambientais para a indústria pesqueira e esse conceito de lucro versus recursos, né? E porque para a sociedade realmente é a questão dos recursos, para a indústria é a lucratividade. Aqui está o meu programa com uma apresentação discutindo o que é um subsídio, quais subsídios ainda temos existentes nessa indústria e os conceitos de ambiente e recursos. Quando eu nasci, essa embarcação aqui na frente era um dos tipos de navios em uso. 20 anos, 30 anos atrás, estas embarcações foram introduzidas e ainda operam, principalmente desde essa época. Então, o que é um subsídio de pesca? A OMC discutiu isso aqui em diversas reuniões, buscando um acordo, e é uma contribuição financeira por um governo ou entidade pública que dá um benefício para a indústria, preenchendo as três condições a seguir. Perdão, essas três condições assim. Esses subsídios também foram discutidos em outras organizações internacionais, como, por exemplo, a OECD, que é um think tank que principalmente regulamenta a indústria em diversos países, e diz que transferências governamentais não são necessariamente subsídios ruins. Por exemplo, um governo apoiando o estabelecimento de um navio da guarda costeira é uma boa intervenção, mas um subsídio para fazer um barco de arrasto é um mau subsídio. E os tipos ruins também têm apoio a preço do peixe, subsídio em combustível, e nós usamos todos esses aqui na Noruega. Nós ainda temos algo, enfim, taxas ambientais, como por exemplo para combustível. Mas existem isenções para a indústria pesqueira e também outras, mas também outras. Eu vou falar mais sobre isso. E por que é ruim? Por que eles são nocivos à pesca? Porque eles criam incentivos à construção de mais barcos e sua operação, o que pode distorcer o comércio entre as nações, em especial se um país desenvolver uma nova zona de pesca usando um subsídio, que é uma concorrência com outros países. Esse aqui é uma rasteira comercial antiga que foi transformada numa embarcação de pesquisa, e este é um deles em Tromsø, que a Nina mostrou no primeiro slide. Então, nem todos vocês são economistas da pesca. Eu, por isso, mostraria o que nós tentamos ensinar aos alunos. A gente já tem feito isso há vários anos e agora eu vou tentar fazer em 2 ou 3 minutos. E essa é a diferença entre acesso aberto
e gestão das zonas de pesca, ou seja, com acesso aberto, você não tem restrições com relação a quem pode entrar ou sair da indústria, e isso pode levar à hiperexploração dos inventários de pesca. Nós temos principalmente dois tipos de gestão. O primeiro é pelo uso de tarifas e impostos. Se você tiver medo de um excesso de embarcações de uma certa zona, você pode taxar e tarifas, eles têm que pagar para entrar na zona de pesca. Nós não temos usado esse tipo de coisa na pesca marinha na Noruega. Outro tipo de gestão é o uso de licenças, cotas de captura, gerais, divididas por cotas de embarcação, como Johan mostrou. Restrições técnicas sobre navios nas áreas em que você pode ou não pode pescar, quais espécies, e tal, foi utilizado extensivamente na Noruega. O que acontece quando o inventário você reduz o inventário, você reduz, você deixa algum para reprodução, mas em princípio nós reduzimos o inventário original de um nível original para um nível mais baixo. E a metacongestão usando esses instrumentos, aumentar o inventário de pesca para você ter mais captura com custos mais baixos. O custo por quilo, tonelada de peixe será mais baixo quando você tem um recurso abundante, né, do que um mais reduzido. Então nós geríamos muito bem isso no Atlântico Nordeste, e a exportação de peixe da Noruega. Como é uma população pequena, nós temos que exportar mais ou menos 90% daquilo que capturamos. E esta imagem demonstra em azul escuro, desde 90 até ano passado, as exportações de peixe capturado não por aquicultura, em azul claro é aquicultura, em valores. Então, dividindo por... Se você tem aqui 50 bilhões dividido por 2,5, daqui o valor em reais. Então, a aquicultura tem 40% do valor de exportação em 1990 e agora ele significa 70%. A previsão para este ano, 2017, é que ele será de 2-3% a mais do que no ano passado, então ainda tem crescimento. A nossa economia é baseada em recursos. As zonas da pesca é mais ou menos 12% do valor de exportação no ano passado. Em azul claro nós temos petrolífera, mais de 50%. Quando eu comecei os meus estudos na universidade, isso aqui não era nada. Então, durante essas décadas, cresceu e atingindo mais de 50%. Sabem que os preços do petróleo caíram em 2014, então se você voltar para 2013 e 2014, isso aqui seria quase 2/3 da exportação toda. Além da petrolífera e peixe, nós também temos metais, ferro, e também um pouco baseado em recursos naturais e também um pouco das outras indústrias, né? Nós também temos alguns recursos naturais, como por exemplo, nós precisamos de muita energia hidroelétrica para produzir alumínio e produtos do alumínio.
Essa questão dos subsídios é que nós temos aqui as barras de 1964 até agora, e nós poderíamos ter estendido isso aqui até 2017, seria a mesma coisa, né? Um nível baixo. E estes são os valores em vermelho, são valores nominais. Em azul, nós temos em 2000 são os valores para 2000, em valores de 2012. Então nós vemos aqui um pico enorme aqui na década de 80 e naquela época a indústria pesqueira tinha 2/3 da receita do mercado e 1/3 era do governo. Quer dizer, né, os contribuintes em geral não tinha assim, ainda a indústria petrolífera, ou nós tínhamos, mas não tanto. E o histórico deste subsídio é uma história do final da década de 60, quando o governo fechou um acordo com a indústria pesqueira e a Associação dos Pescadores, tanto com donos de embarcações quanto tripulações, e eles negociaram com o governo, né, em nome de toda a indústria pesqueira, né, anualmente, e eles pediam para o governo apoio, dizendo que a receita no mercado está em tal nível, a indústria costeira está subindo um pouquinho, está um pouco mais alta, e a diferença precisa de subsídio. E isso aqui continuou, né, subindo, e daí eles observaram, né, tanto na área de subsídios, mas também na indústria, que havia necessidade de reduzir subsídios. E desde o início dos anos 80, os subsídios começaram a cair. E em 1990, mais ou menos, né, quando eles subiram novamente, nós tivemos alguns acordos internacionais e não podíamos mais subsidiar o preço pago para o pescador, o que ajudou a reduzir os subsídios na década de 90, né, por esses acordos internacionais. Aqui é uma imagem que o Johan já mostrou. Quando eu nasci, nós tínhamos aqui mais de 100 mil pescadores, agora nós temos menos de 10 mil. E você vê também que houve enormes flutuações nas capturas, né, ao longo desses anos, com algumas paradas importantes. No final de 1960, a pesca da sardinha entrou em colapso, o inventário quase que acabou. No final da década de 80, nós tivemos um colapso do inventário de bacalhau, mas de maneira geral foi bem com as capturas, com as quantidades de captura. E no longo prazo, a captura também refletiu o desenvolvimento dos inventários. Nós tivemos aqui um grande aumento, né, da captura por pescador, como o Johan mostrou. Em termos de lucratividade, eu tenho algumas observações críticas para essa situação. Em verde, nós temos ali a receita para a frota em bilhões, e em azul nós temos a margem operacional, e esse é o lucro bruto em percentual de receitas. Então tá com a aparência boa, mas existem alguns outros lados dessa história. A primeira coisa é o esquema de reembolso por combustível, pelo imposto de combustível, e as margens operacionais dizem aquilo que a indústria captura está ganhando em valores brutos, mas o governo introduziu impostos de combustíveis para poupar o ambiente por causa de poluição local ou mudança climática, mas a indústria da pesca e algumas outras
foram isentadas desses impostos. Em 1970, nós introduzimos o imposto para óleo mineral e esse foi o mesmo ano em que começamos a produzir petróleo. Alguns outros países que produzem petróleo introduziram subsídios para dar combustível mais barato às pessoas, né? Quando começaram a produzir óleo, nós fizemos o oposto. E essa foi uma política bem inteligente nesse momento. Eu não vou dar detalhes aqui, mas o imposto de óleo de petróleo e outras taxas ambientais foram introduzidas, mas a indústria pesqueira foi basicamente isentada desses impostos. A curva em azul escuro é o preço listado do petróleo, o preço internacional do combustível. E em vermelho, nós temos aqui o reembolso do imposto. Os proprietários de embarcações poderiam solicitar reembolso do imposto. Isso aqui está bem documentado, nós temos ótimo histórico disso e, como pesquisadores, nós obtivemos os dados e analisamos. Então, esse é o reembolso do gasóleo. A vantagem para as embarcações de pesca, né, de ter preços de combustível mais baixos, comparado com as outras indústrias, essa vantagem muda por tipo de embarcação e por tipo de equipamento. Aqui nós temos embarcações costeiras, e o custo do combustível é aproximadamente 5% da receita. Já na direita nós temos aqui embarcações de arrasto e custo de combustível nesse grupo é de 15 a 20% da receita. Então, é claro que se eles pagarem esses impostos, eles impactam mais a embarcação de arrasto do que os costeiros. Bom, arrasto também tem outros efeitos negativos. Nós temos corais de água fria e há algumas décadas nós descobrimos finalmente que nós tínhamos enormes áreas fora da costa com bancos de coral, como nas áreas tropicais, mas em águas profundas, e eles tinham sido em parte destruídos pelo arrasto. Então, 30 a 50% dos corais de água fria na Noruega tinham sido danificados, muitas vezes acidentalmente, mas também, né, as embarcações de arrasto que destruíram esses corais poderiam ter ido pescar em algumas outras áreas gerais. Alguns lugares na costa onde ainda há bancos de coral foram protegidos de maneira que não é permitido pescar em algumas dessas áreas para proteger os corais. Os corais também têm um efeito positivo na renovação dos inventários. Peixes jovens se escondem entre os corais e o sistema de cota poderia ser assim. Nós temos uma embarcação B e A com uma cota para cada. O A compra a cota do B e o B, digamos, vai ser descomissionado. E depois dessa operação, nós temos aqui menos embarcações
com cotas maiores. Mas é claro que a embarcação A não conseguiu isso aqui de graça da embarcação B. Ambas, no começo, receberam a cota gratuitamente do governo, não pagaram nada, né, quando o sistema foi introduzido. Agora, é valioso, então a embarcação A tem que pagar alguma coisa para o B, e com isso se aumenta o capital na embarcação A, né? Ou seja, nos empréstimos que eles têm. Então, desta curva aqui que nós vimos antes, a margem operacional, nós temos que deduzir para ter os resultados finais para a sociedade, já que é baseado nessas contas aqui de cada embarcação. Nós deduzimos também alguma coisa das isenções de impostos e também dos pagamentos para a aquisição de mais cotas. O lucro baseado nos registros das embarcações, nós temos em aproximadamente um período de 5 anos, nós temos aqui milhões de dólares. Em percentuais do capital do barco, isso é de mais ou menos 6,6%. Isso é mais baixo do que a média de toda a economia norueguesa, né, das empresas não financeiras, né, 9,2%. Então é mais baixo. Então a impressão é que a indústria pesqueira é menos lucrativa do que as outras indústrias da Noruega, mas se ajustarmos os pagamentos operacionais da indústria pesqueira, aquilo que eles pagaram na compra das cotas e a taxa de juros dos empréstimos que eles tiveram que fazer para comprar essas cotas, com isso você tem um número mais alto. É claro que não é lucro, mas é o empréstimo de recursos, é uma alocação de recursos. Isso aqui chega a 12%, que é mais alto do que o da média da indústria. Então, na sociedade norueguesa, essas operações têm sido boas. E o motivo é a redução na capacidade. Então, para a sociedade é melhor, mas para a indústria operando não é tanto uma melhoria, né, comparado com antigamente, porque eles têm que pagar pelas cotas que eles compraram. Então, as compras de cotas são um custo da indústria, mas não são um custo para a sociedade em termos de custos reais. Então, os números que vimos são números médios. Se olharmos alguns dos principais grupos de embarcações e zonas de pesca para ver algumas diferenças, o que nós temos aqui, né, a alocação de recursos. De maneira geral, em todas as embarcações, nós temos um aqui, que nós vamos chamar de 100%, e os dois principais grupos, dos pelágicos e os de fundo. Nós temos aqui 69% da alocação é encontrada nas zonas de pesca pelágicas e 31% nas de fundo. As zonas de pesca pelágicas foram estruturadas primeiramente, né, historicamente. Então, a estruturação da frota foi feita principalmente para os pelágicos. Entre as zonas pelágicas nós temos porcinos com 56% dos recursos, e nas de fundo nós temos ali as de arrasto com 22%. Então os dois grupos, né, porcina e de arrasto, foram mais estruturados e tem ali um custo de locação mais alto.
Se você quiser cooperar com a indústria de captura norueguesa, digamos, né, como parceiro, para vir investir no Brasil, você deveria olhar aqui, né, o pessoal das zonas de arrasto, dos porcinos. A maior parte desses aqui são de propriedade de famílias, são 2 ou 3 embarcações em cada uma. Os de arrasto tem 2 empresas, um que tem 5 embarcações de arrasto, outra tem 10, mas também são negócios familiares. Então, a curva em azul é essa margem operacional. Se você corrigir com o reembolso aqui do combustível, está vendo aqui, e corrigir também outras taxas ambientais, elas estão isentas por 2 anos. Nós calculamos aqui para 2007, 2011, nós avançamos, cai ainda mais. Então, essas isenções das tarifas ambientais são um benefício para a indústria da pesca. Mas é isto que os gestores dessas políticas queriam implementar. Parcialmente porque a indústria da Noruega tem embarcações nas maiores, eles poderiam, bom, se eles tivessem que pagar os impostos na Noruega, eles poderiam comprar combustível de outros países ou de pequenos navios tangueiros que operam nas zonas de pesca, e também os países vizinhos, né, nórdicos, também tem esse tipo de isenção, e também na União Europeia, né, várias vezes. Então, os proprietários de embarcações disseram, bom, por que a gente pagaria isso lá se não pagariam em outros países, né? Mas, em princípio, o dano marginal das emissões de CO2 sobre o dano sobre a mudança climática é o mesmo independentemente do local da emissão e da fonte da emissão. E deveria ser igual em todos os países e vários setores, mas a gente sabe que isso não é verdadeiro. Ele varia entre os países, e de cada setor nacional também. Eu também sei que no Brasil, né, você, para dirigir um carro, você paga mais imposto do que se fosse abastecer uma embarcação. A indústria de pesca tem aproximadamente 3% das emissões da Noruega. E também aqueles que se beneficiam mais disso. Nós vimos que as embarcações de arrasto têm o maior alívio desse sistema de apoio. Conclusões gerais sobre esse lado econômico é que a captura permissível total talvez seja necessária para salvar alguns inventários, e daí é necessário ter essa captura total permissível para um TAC, que é válido para os países envolvidos nesse tipo de captura. Os subsídios governamentais que aumentam a renda, reduzem custos, são contraprodutivos e destroem recursos. O sistema de licenças e cotas transferíveis permite a racionalização das zonas de pesca, mas nós não deveríamos esperar uma lucratividade mais alta na indústria no longo prazo somente pelo uso desse sistema. Alternativamente, nós poderíamos ter taxas e impostos sobre recursos, né, que nós não usamos na Noruega. Então, a introdução de cotas transferíveis são um ganho em especial, né, para aqueles que receberam os direitos gratuitamente quando o sistema foi implementado. Aqueles que chegam mais tarde têm que comprar direitos de pesca, e então eles tendem a ter um ponto de recuperação do investimento no longo prazo.
E então, essa alocação de recursos é transferida para fora da indústria atual, isso é bom para a sociedade, mas não esperem, né, que não esperem que ela fique acima do lucro normal para a indústria no longo prazo. Muito obrigado.